Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mais um subsistema do RH, que é o subsistema da higiene, saúde e segurança do trabalho. E aí nós vamos ver um pouquinho deste conceito e vamos abordar a NR5, que são as normas regulamentadoras número 5, que trata sobre a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Então, aqui nesse quadro, a gente tem algumas normas regulamentadoras. Então, o que é uma norma regulamentadora? A gente tem a CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, e aí nós temos algumas seções, né, alguns artigos abordando alguns assuntos, e depois temos as normas regulamentadoras, que são as regras que vão oficializar aquele assunto, aquela determinação. Então, nós temos as disposições gerais, inspeção. Então, temos todas as normas relacionadas à questão de edificações, da construção civil, relacionadas a maquinário, relacionadas à área de caldeiras, né, que trata de combustível, e relacionadas à área de segurança do trabalho, saúde do trabalho, tá? Então, aqui os itens que estão coloridos, né, são as normas que a gente vai ver ao longo das aulas, que estão relacionadas à saúde e segurança no trabalho. Então, nós temos aqui a NR5, né, que ela trata da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que é a que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Temos a NR6, que trata sobre todas as normas, todas as regras, né, relacionadas ao equipamento de proteção individual, equipamento de proteção coletivo. Temos a NR7, que é o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, trata todas as questões da saúde do trabalhador dentro da empresa. A NR9, que trata dos assuntos relacionados à PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, todos os aspectos que provocam riscos dentro do ambiente de trabalho, está nessa norma, neste documento que a empresa necessita. Nós temos a NR15, que fala sobre adicional de insalubridade, as atividades insalubres. A NR16, que trata sobre as atividades perigosas, então os critérios, né, para considerar uma atividade perigosa. E a NR17 relacionada à ergonomia. Temos outras NRs, né, relacionadas às condições sanitárias e de conforto no local de trabalho. Temos a NR de sinalização de segurança, né, a NR26. Temos as NRs relacionadas à segurança e saúde do trabalhador específico, então nós temos do trabalho portuário, aquaviário, agricultura, estabelecimentos de saúde, espaços confinados. Então nós temos várias normas regulamentadoras para cada tipo de situação, tá? As que estão coloridinhas são as que nós vamos abordar ao longo da disciplina, são as mais que estão relacionadas à área do RH, que o RH tem que ter um certo conhecimento sobre esses aspectos, porque envolve pagamento, envolve qualidade de vida no trabalho, que são atribuições do profissional da área de RH. Então, só para a gente conseguir compreender, o que é a segurança do trabalho? É um conjunto de medidas que são adotadas para proteger a integridade e a capacidade do trabalhador e também para diminuir os acidentes de trabalho e as doenças ocupacionais. Então, a segurança do trabalho vai garantir que você está trabalhando com as condições adequadas para que não ocorra nada diferente, né? Nada relacionado a um acidente. E estou protegendo também no aspecto das doenças do trabalho, as doenças ocupacionais, que hoje em dia elas estão aumentando muito, tá? Então, a segurança do trabalho vai garantir esses dois aspectos principais. O SESMT é um serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho. Então, é um quadro da segurança do trabalho de uma empresa que é composto por técnicos de segurança do trabalho,
engenheiro de segurança, enfermeiro e médico. Quando a empresa ela é muito grande, né, ela precisa ter esse serviço especializado. Ou ela tem esses profissionais, ou ela faz terceiriza, né, contrata uma empresa para fazer esse tipo de trabalho. Caso a gente não tenha esses profissionais, né, eu preciso ter a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, para auxiliar nos aspectos da segurança e saúde do trabalho, que esses profissionais aqui fariam todo este trabalho. Então, se eu não tenho esses profissionais, eu vou ter os membros da CIPA que terão treinamento, vão ter os conhecimentos básicos relacionados a esses aspectos. Na CLT, na seção 3 da CLT, ela aborda dos órgãos de segurança e medicina do trabalho nas empresas. Então, nós temos o artigo 163, que está falando que é obrigatório a constituição da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, em qualquer empresa, tá? Então, todas as empresas precisam ter a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Tem algumas empresas, dentro da NR5, nós vamos abordar agora, tem algumas outras regrinhas, mas na CLT já está previsto que a CIPA necessita ser implantada em toda empresa, qualquer tipo de empresa. Então, a NR5, né, é a norma regulamentadora número 5, ela regulamenta todos os aspectos relacionados à CIPA, desde a sua constituição, desde a forma de eleição dos membros da CIPA, o que cada integrante da CIPA necessita fazer, qual é o tempo de mandato, quantidade de pessoas para compor esta comissão. Lembrando que comissão, né, é uma comissão de trabalho, então ele não vai ter uma remuneração a mais quanto a isso. Ele simplesmente vai ter um trabalho, uma atribuição a mais, tá? Lembram daquele aspecto de desenvolvimento de pessoas no cargo. Então, é uma forma da gente aprender algo a mais, tá? O objetivo da CIPA é prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. Então, a CIPA ela vai garantir que as pessoas, os funcionários estão trabalhando de maneira correta, não sofrerão nenhum tipo de acidente de trabalho e estão averiguando se, dependendo da situação, se está acontecendo algum tipo de prejuízo para a saúde desse trabalhador. E aí tem que tomar as devidas providências. Então, essa comissão é justamente para isso, para fazer essa verificação. A CIPA ela é composta por representantes do empregador, né? O empregador é a empresa, e representante dos empregados, representante dos funcionários. O representante do empregador, né? A empresa tem uma pessoa que representa lá, ele vai simplesmente indicar uma pessoa. Agora, o representante dos empregados, ele tem que sofrer uma votação, porque pode ser várias pessoas que queiram ser representante. Então, dependendo do número de pessoas, de acordo com a quantidade de vagas que tem nessa comissão, vai ter que ocorrer uma eleição para escolher uma pessoa para compor essa comissão, tá? O mandato da CIPA é de 1 ano, e aí é permitida uma reeleição, então pode ficar no máximo 2 anos como comissão da CIPA. E aí, dependendo do tipo de atividade da empresa e quantidade de empregados, a gente tem uma quantia de membros e suplentes para compor a CIPA, ok? O funcionário que compõe a CIPA, ele, dentro da CLT, no artigo 165, diz que os titulares da representação dos empregados não poderão sofrer despedida arbitrária. O que é isso? Ele não pode ser demitido, a não ser que ele tenha, que ele for demitido por justa causa, né? Tem um motivo fundado. Então, tem um motivo disciplinar, técnico, econômico, financeiro, ou seja,
está sendo demitido por justa causa. Tem uma causa específica, roubou algo na empresa, divulgou um segredo sigiloso da empresa, algo que seja grave, que consta na CLT, que está dentro dos critérios de demissão por justa causa, com justa causa, aí ele pode ser demitido e aí não vai ter esse respaldo da CIPA. Dos demais, a empresa está com problemas financeiros e precisa cortar custos. Membros da CIPA não poderão ser demitidos, tá? Então ele tem essa certa estabilidade. Ele não recebe remuneração por fazer parte desta comissão, mas ele tem essa estabilidade enquanto está dentro da comissão interna de prevenção de acidentes. Aqui nós temos um fluxograma explicando, né, uma forma prática de visualização de como que a gente constitui a CIPA. Então eu preciso da CIPA, vou precisar de representantes do empregador, representante dos empregados, né? Então esse representante do empregador serão empregados da própria empresa que são designados pelo empregador, pela empresa. A própria empresa indica alguém para compor a CIPA. E representantes dos empregados serão eleitos por votação, voto secreto, para representá-los nessa comissão. E aí nós vamos ter sempre quantidade de efetivos e quantidade de suplentes, tanto para a questão dos representantes da empresa, quanto para os representantes dos empregados. Aí nós temos a empresa vai fazer a indicação de quem será o presidente da CIPA e os representantes dos empregados vai indicar o vice-presidente. E aí nós temos o secretário e o substituto poderão ser indicados em comum acordo entre o representante dos empregados e o representante da empresa para que ele faça parte também da CIPA. O secretário ele tem a função de auxiliar na questão burocrática, na questão da documentação dos registros que a CIPA necessita ter. Então, o dimensionamento da CIPA. Então, eu vou verificar a questão de quantidade de pessoas que vão compor a CIPA, né? Aqui eu consigo identificar que as empresas que têm até 19 empregados, ela não tem a obrigatoriedade de ter a CIPA, mas ela precisa ter uma pessoa responsável para cumprir os objetivos e as normas que constam na NR5. Ou seja, ele não precisa fazer todo o procedimento de composição de CIPA, porque ele tem apenas 19 empregados, mas ele precisa indicar alguém e falar, olha, tal pessoa vai ser a responsável por cumprir as normas da NR5. Então, alguém geralmente, né, nesse caso, é alguém que está ligado na área de RH, que daí ele tem um certo conhecimento quanto a essas regras. E aí, empresas com 20 empregados ou mais, aí ela tem que constituir a CIPA, vai ter que consultar o quadro que consta na NR5 para verificar a que grupo pertence, para verificar a quantidade de pessoas, de membros e suplentes que ela pode ter na CIPA, e fazer a definição dessas pessoas para fazer a eleição, a composição, todos os procedimentos. Então, a partir do momento que eu visualizo a quantidade de pessoas que eu preciso ter, né, o grau, qual é o tipo de estabelecimento que eu tenho, tipo de empresa, e a quantidade, né, de empregados que eu possuo, vou ter uma quantidade de membros e suplentes para participar da CIPA. A partir disso, eu vou fazer todos os trâmites para a composição dos membros para a comissão. Então, aqui a gente tem uma regrinha. Eu vou primeiro fazer a convocação para a eleição, né? Então, eu vou ver quem quer quem quer participar da CIPA, dos funcionários, né? Representar os funcionários. Vou constituir a comissão eleitoral para isso. Vou fazer a comunicação ao sindicato da categoria que está tendo eleição para a CIPA.
Vou fazer o registro desses candidatos e o edital de eleição, o que pode e o que não pode fazer na eleição. Terá um período de 15 dias de campanha dos candidatos representantes dos funcionários para ser possível parte integrante da comissão. Aí nós vamos ter o dia da eleição, o voto é secreto, pode ser presencial, pode ser por um sistema online, né? Aí vai ter a apuração dos votos e vai passar essas pessoas que passaram, vão ser os membros da CIPA, farão o treinamento, né, da CIPA, antes da posse, né, aqui no último campo aqui, ó, tem que realizar o curso da CIPA com no mínimo 20 horas de curso, 20 horas de treinamento para os membros eleitos, e aí sim, após o curso, eles vão tomar posse da CIPA, e aí terão um ano todo de trabalho nessa comissão. A CIPA, a documentação toda relacionada ao processo eleitoral, as atas das reuniões, ata de eleição, ata de posse, o calendário das reuniões. As reuniões têm que acontecer a cada uma vez por mês. Né? Então, uma vez por mês, essa comissão tem que se reunir, averiguar o que está precisando na empresa, quais ações que podem tomar diante de alguma situação. Toda essa documentação é o secretário que vai realizar, né, vai fazer o controle de toda essa documentação, redação dessas atas, e aí ela vai colocar num livro, né, um livro de ata, e deixar esse livro sempre à disposição para o Ministério do Trabalho. Caso apareça uma fiscalização do Ministério do Trabalho ou dos sindicatos, esse livro estará disponível para consulta. Então é sempre bom estar tudo em ordem, né? Com as atas, com os calendários da reunião, tudo que foi acertado e acordado. Aí das atribuições da CIPA. Qual é a principal atribuição? Então, os integrantes da CIPA terão que identificar os riscos do processo de trabalho, elaborando o mapa de riscos, com a participação do maior número de trabalhadores, com a assessoria da SESMT. Ou seja, a CIPA tem a função de identificar onde que tem risco de acidente de trabalho, onde que tem muito ruído, onde que tem muito... pode correr risco de tomar um choque elétrico. Então, todas essas questões é a CIPA que faz. Então, ela que vai fazer essa identificação, vai elaborar um mapa de risco, né? O mapa de risco é uma planta baixa da empresa ou do local, e aí a gente faz a identificação por cores dos locais que tem mais risco, do local que tem risco de choque, do local que tem risco de poluição, do local que tem risco de barulho, né? Então a gente tem todos esses aspectos. A CIPA também tem que elaborar o seu plano de trabalho para possibilitar ações preventivas na solução de problemas relacionados à saúde e segurança do trabalho. A outra atribuição, ela precisa participar da implementação do controle da qualidade das medidas de prevenção necessárias, bem como avaliar as prioridades das ações. Então, a CIPA vai ter que identificar os problemas e propor algumas ações também para solucionar esses aspectos de saúde e segurança no trabalho. Realizar periodicamente a verificação no ambiente e condições de trabalho, visando a identificação de situações que venham a trazer riscos para a saúde e segurança. Então, ele tem que fazer toda essa identificação constantemente, tá? Geralmente, uma vez por mês, pelo menos, para conseguir ter base do que necessita ser melhorado dentro da empresa. Realizar a cada reunião a avaliação do cumprimento das metas fixadas e discutir as situações de risco. Então, sempre nas reuniões. Por isso que a verificação tem que acontecer uma vez por mês, porque as reuniões são uma vez por mês também. Divulgar aos trabalhadores informações
relativas à saúde e segurança do trabalho. Então, é importante que a CIPA coloque comunicados, lance informes informativos, faça cartazes identificando, deixe disponível nos locais o mapa de risco do local. É super importante que essas ações aconteçam a partir dos membros da CIPA. Participar com o SMT, onde houver, das discussões promovidas pelo empregador para avaliar os impactos de alteração no ambiente e processo do trabalho, relacionados à segurança e saúde dos trabalhadores. Então, é sempre bom estar conversando, participando do que os funcionários estão sentindo falta, estão com alguma dificuldade. Continuando, quando requerer ao SESMT e ao empregador a paralisação de máquinas do setor, onde se considerar haver risco grave ou iminente à segurança e saúde do trabalhador. Então, a CIPA ela tem que ser um órgão ativo, né? Tem que estar sempre de olho em tudo. É interessante que tenha pessoas participando da CIPA, sempre pessoas que são do contraturno, né? Então, que tenha um representante que trabalhe durante o dia, manhã e tarde, e um que trabalha à noite, tarde e noite, para que todos estejam atentos às situações que acontecem. É importante verificar isso no momento de eleger alguém para representá-los. Colaborar no desenvolvimento e implementação do PCMSO e do PPRA. Então, são os programas de controle da medicina e saúde ocupacional e programa de riscos ambientais, de prevenção e riscos ambientais. Então, são 2 documentos importantes relacionados à saúde e segurança do trabalho. E a CIPA pode colaborar no momento de desenvolver essas normas e regras da empresa. Divulgar e promover o cumprimento das NRs, das normas regulamentadoras, relativas à saúde e segurança do trabalho. Analisar as causas, ajudar, né? Analisar as causas das doenças e acidentes de trabalho. Requisitar à empresa as informações sobre questões que tenham interferido na saúde e segurança do trabalho. Então, se ocorreu alguma situação e a CIPA não estava presente, ela pode pedir para a empresa, né, o empregador, como que está a situação, a documentação de tudo o que aconteceu, para ela ficar a par e tomar as devidas providências. Quando acontece um acidente de trabalho, a CIPA pode requisitar à empresa cópia das CATs. A CAT é comunicado de acidente de trabalho, né? Então, ocorreu um acidente de trabalho, a área de RH tem que fazer o preenchimento desse comunicado e informar, enviar até o INSS. Então, é importante que a CIPA tenha conhecimento sobre isso também. O INSS e também o Ministério do Trabalho fica sabendo quando há a abertura da CAT, porque é feita pelo sistema. Promover anualmente, em conjunto com o SMT, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, a CIPAT. Toda empresa, todo ano, tem a CIPAT, que é onde a gente tem palestras, tem simulações de abandono de prédio. Então, é uma semana, geralmente é feita em maio ou em outubro, né? Depende da empresa, tem empresa que faz em outros períodos, mas geralmente são nesses 2 meses, para conscientizar os funcionários quanto à questão de importância de uso de equipamento de proteção individual, a importância da prevenção de acidentes, a importância de cuidar da saúde ocupacional do trabalhador. Então, tudo isso é feito na Semana Interna de Prevenção de Acidentes, na CIPAT. Tudo isso é organizado pela CIPA, tá? A CIPA também colabora com esse evento. E, por último, participar, em conjunto com a empresa, de campanhas de prevenção da AIDS e outros tipos de campanhas relacionadas à saúde e segurança no trabalho. Então, esses são alguns pontos importantes da atribuição da CIPA. O
treinamento, né? Então, quando a gente falou sobre a pessoa participar da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, da CIPA, ela precisa passar por um treinamento antes de tomar posse dessa comissão. Então, quais são os principais pontos que ela precisa ter noção para conseguir participar da CIPA? Então, quando se dá um curso, né, um treinamento para esse pessoal, claro que vai ser serão pessoas da área de segurança do trabalho ou um engenheiro da área de segurança do trabalho, que vai fazer esse treinamento com esses membros da CIPA. Eles vão ter que passar informações relacionadas ao ambiente de trabalho e as condições de trabalho, bem como os riscos originados dos processos produtivos. Então, a pessoa que participa da CIPA, ela precisa ter noção do ambiente de trabalho, das condições de trabalho que estão dentro da empresa. Eles precisam ter uma forma, né, um método de investigação e análise dos acidentes e doenças do trabalho. Então, eles precisam conseguir compreender como que pode fazer essa identificação, ter noção sobre os acidentes e doenças do trabalho, as quais que são mais recorrentes, os tipos de acidentes que podem acontecer, os tipos de doenças ocupacionais que podem ocorrer. Então, o membro da CIPA precisa ter essa noção do que pode acontecer enquanto ele for um membro da CIPA. Noções sobre a síndrome da imunodeficiência adquirida, então, que é a AIDS, né? E as medidas de prevenção. Noções sobre a legislação trabalhista e a previdenciária relacionadas à área de segurança do trabalho. Então, vai ter que fazer uma leitura, né, de todos os artigos que constam na CLT relacionados à saúde e segurança do trabalho. Ter o princípio sobre higiene do trabalho e medidas de controle de riscos, né? Então, auxiliar os outros funcionários na higienização, principalmente agora, em época que a gente vive de pandemia, esse processo de higienização é muito importante que os membros da CIPA estejam atentos a essa situação. Organização da CIPA e de outros assuntos necessários ao exercício das atribuições da comissão. Então, os principais pontos que precisam ser aprendidos, ter noção, são esses aqui para o membro da CIPA. Tá? O treinamento terá carga de, no mínimo, 20 horas, podendo ser distribuídas durante o expediente, né? Daí fica a critério de cada empresa. E o treinamento poderá ser ministrado pelo serviço SSMT da empresa ou outro tipo de entidade, tá? Onde os trabalhadores possam ter conhecimento sobre os temas ministrados. Então, sobre a CIPA é isso que a gente tinha para abordar. Todas as outros itens, né? A atribuição de cada tipo, a atribuição do presidente da CIPA, do vice-presidente, tudo isso e o quadro de quantidade de membros constam na NR5, que vai estar em anexo depois para disposição de vocês. Tá bom, pessoal? Muito bom.